Shalom, eu sou o reverendo Davidson Pinhon e estamos aqui nesse vídeo, nessa aula, para falarmos sobre uma perícope muito importante aqui da Palavra de Deus, que é a perícope de Jeremias, capítulo 23, do versículo 16 até o versículo 29. E o nosso tema de hoje é contra os falsos profetas. Nós vamos estudar hoje sobre essa perícope, onde fala para a gente sobre como lidarmos com os falsos profetas, de um modo geral, o que a Bíblia ensina sobre isso, e também como que devemos interpretar a ingerência e a ação de falsos profetas no dia de hoje, especialmente no meio evangélico. Então, para mim é uma grande alegria ter você aqui para participarmos dessa aula juntos, todos juntos compreendendo o que a palavra de Deus nos ensina, tá bom? Para que você me conheça, eu sou o reverendo Davidson Pignon, eu sou mestre em teologia, pastor congregacional, mestre em ciências da religião, teólogo, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento nos seminários. Eu sou escritor, licenciado em letras e literaturas e integrei a equipe de revisores da Bíblia de Estudo Martin Henry. E também sou publisher da editora Contextualizar, com experiência em publicação para autores evangélicos iniciantes. Você está vendo aqui na tela o link que você pode acessar para conhecer outras obras minhas, cursos, livros inclusive gratuitos que você pode solicitar aqui nesse link. Você pode também ter acesso a cursos gratuitos. Olha que bacana, né? Então será um prazer ter você visitando esse meu link para que você possa conhecer um pouco mais do meu trabalho. Ah, e caso você queira também a apostila desse estudo de hoje, você pode entrar num grupo do Telegram chamado Exegese e Exposição Materiais. Se você tem o Telegram, você pode acessar esse grupo, pode fazer parte do grupo e ter acesso a muitos materiais gratuitos, muitos PDFs de estudos, links também para aulas, vídeos e estudos que vão trazer muita edificação espiritual para a sua vida. Tá legal? Muito bem, é só você fazer contato comigo então. Como nós já vimos, o texto base do nosso estudo de hoje, a nossa perícope, está em Jeremias, capítulo 23, do versículo 16 ao 29. E vou estar lendo com você aqui na tela, na versão da Nova Almeida Atualizada. E o texto diz o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não têm ouvidos as palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: O Senhor disse, vocês terão paz. E a todos os que andam segundo a dureza do seu coração, eles dizem: nenhum mal lhes sobrevirá. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e o vendaval passou sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, vocês entenderão isso claramente. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações.
Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano no próprio coração? Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome por meio dos sonhos que contam uns aos outros, assim como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem o sonho, conte-o como um simples sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é que a palha tem a ver com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Veja que interessante esse texto. É o texto que nos fala sobre os falsos profetas e como Deus vê a ação e a ingerência desses falsos profetas diante do seu povo, no meio do seu povo. Este trecho, como diz aqui na introdução, é uma denúncia contundente contra os falsos profetas que estão em Judá durante o final do reino, o contexto que antecede o exílio babilônico. Sim, aqui estamos no final do reinado de Zedequias, um rei que estava também um rei ruim, que estava aqui no reino de Judá, trazendo problemas também à nação e trazendo um péssimo reinado diante do Senhor. Então, o profeta Jeremias, ele é levantado por Deus para profetizar nesse reinado. Era o reinado final do rei Zedequias, do reino de Judá, o reino do sul. E esse reino que tinha uma inconstância de reis que estavam sendo fiéis ao Senhor e outros reis, como Zedequias, que estavam agindo de modo errado. Então, diante de tantos pecados do povo de Judá, Deus estava então trazendo o cativeiro para trazer solução, para trazer conserto diante do seu povo. Então, o profeta Jeremias, inspirado por Deus, confronta aqueles que falavam mentiras em nome do Senhor, proclamando visões de seu próprio coração e não da boca do próprio Senhor. São os falsos profetas que estavam ali falando o que o coração daquelas pessoas queriam ouvir. Ou seja, ele estava dizendo tudo o que aquelas pessoas que estavam no cativeiro iminente desejavam ouvir. Palavras doces, palavras que falavam a mentira. E você sabe, uma mentira doce é mais apreciada e buscada do que uma verdade amarga. Mas, na verdade, nós temos que entender é que precisamos conhecer a vontade de Deus e a palavra real de Deus. Porque uma palavra mentirosa não é a palavra que Deus quer falar para nós. Então, esse é um assunto muito atual, muito próprio para a nossa geração também, porque no meio evangélico conhecemos tantos que usam de palavras lisonjeiras para trazer, então, mais pessoas engajadas nas suas redes sociais, mais ofertas, enfim, pessoas que estão progredindo falando mentiras, pessoas que estão se enriquecendo falando o que Deus não mandou falar. É sobre esse assunto que estudaremos nessa aula de hoje. Espero que você esteja animado e vamos então continuar com o primeiro tópico do nosso estudo e vamos fazer um comentário versículo por versículo. Mas antes, vamos tratar aqui do contexto literário e histórico dessa passagem.
Jeremias 23 está inserido em uma seção do livro que reúne oráculos contra os líderes de Judá, especialmente reis e profetas. Você pode ver aqui em Jeremias capítulo 23, de 1 a 8, você vai ver o contexto e para quem é direcionado essa profecia, né, que no caso aqui, o profeta Jeremias está trazendo. Os versículos 16 a 29, que é a perícope que nós já lemos, focam especificamente nos profetas que iludem o povo com falsas mensagens de paz e prosperidade, desviando-os da aliança com o Senhor. Então, essa parte aqui é muito importante quando a gente percebe a seriedade do que é estarmos de verdade falando o que Deus manda falar. O contexto histórico, portanto, é o final do século sétimo antes de Cristo e início do século sexto antes de Cristo, quando Judá enfrentava pressões políticas externas, especialmente da Babilônia. E então também trata aqui da decadência espiritual interna que estava acontecendo com o Reino do Sul, o Reino de Judá. Agora vamos tratar aqui da análise exegética, versículo a versículo, vendo aqui algumas palavras em hebraico que são importantes para que possamos compreender todo o contexto do que estamos analisando agora, né? Então, no versículo 16, nós vemos aqui: Deus adverte o povo a não ouvir as palavras dos profetas que lhes enchem de vaidade. Eles falam visões do próprio coração. Nós temos aqui a primeira palavra em hebraico, que é a palavra lev. Lev é coração, que nesse contexto aqui diz respeito à mente, a pessoa como um todo, né? Toda a vida da pessoa, a mente da pessoa, o coração dela. Então, eles falam visões do próprio coração. No caso aqui, o profeta falando de tudo aquilo que ele havia sonhado e pensado segundo os interesses do próprio falso profeta. Ele falava, portanto, das visões do próprio coração e não da boca do Senhor, porque a missão do profeta é falar as palavras do Senhor e não aquilo que ele pensa. Ele não tem que tratar da vida dele, ele não tem que falar da sua própria cosmovisão, da sua visão de mundo. Ele não tem que fazer nada disso. A missão do profeta é ser fiel à palavra que o Senhor mandou lhe falar. Então, ele não tem que falar do que estava no seu coração, dominando o seu coração. Ele tinha que falar as palavras do Senhor e aquilo que ele tivesse hipoteticamente recebido de Deus. Mas não é o caso aqui. Nenhum falso profeta profetiza de fato o que Deus mandou falar. Ele fala das loucuras do seu próprio coração. Então, Deus está aqui reclamando através dessa palavra enviada ao profeta verdadeiro, o profeta Jeremias, para que ele pudesse então falar claramente o que Deus mandou falar. A ideia aqui, portanto, é de uma mensagem oriunda do engano interno do falso profeta, sem respaldo na propriamente revelação divina. Isso é muito sério. Quantos hoje usam também do engano, movidos por interesses particulares, para estar enganando as pessoas e, com isso, também levando vantagem por algum motivo? Essa é uma palavra muito atual e muito importante também. No versículo 17, a gente vê que os falsos profetas promovem, na verdade, uma falsa paz e também uma falsa segurança, mesmo para os que rejeitam a palavra do Senhor. Eles falavam, né? Tereis paz, nenhum mal vos sobrevirá. Mas tudo isso aqui é mentira, é errado, porque o povo estava à beira de ser levado cativo para a Babilônia. E levaria 70 anos o tempo desse cativeiro. Não era um tempo rápido, não seria fácil, mas era o que Deus estava conduzindo o povo a enfrentar devido aos tantos anos de desobediência, pecado, idolatria, a falta
de exercício da justiça social até, né. Então, olha só como as pessoas estavam tentando enganar os outros, para tentar levar algum tipo de vantagem. Trata-se, portanto, de uma distorção da aliança, pois a paz prometida por Deus estava condicionada à obediência. Você pode olhar com calma aí o texto de Deuteronômio, capítulo 28, de 1 a 14, uma passagem que fala sobre o condicionamento para que o povo de Israel pudesse ser abençoado nessa dispensação da aliança. Na aliança que ele havia feito com Deus, portanto, a dispensação da lei. E nesse momento aqui, para que fosse de fato abençoado, feliz, aqui na terra tivesse a paz bíblica, né? E a paz bíblica, a palavra hebraica é shalom. E eu costumo dizer aos meus alunos que shalom vem de shalom, em hebraico, que significa completude. Está perfeito, está completo. Ou seja, quando você tem paz, você está de bem com a vida, você está feliz, você está com saúde, você está com a vida financeira organizada, não necessariamente rico, mas organizado, sem preocupações nessa área. Você está bem na família, está bem no trabalho, você está bem com todos. Então, isso é uma condição de estar em paz, de estar em shalom. Para que a gente esteja nessa perfeita harmonia, nessa perfeita paz, a gente precisa estar em obediência àquilo que Deus requer de nós. Não há como a gente ter paz sem que a gente esteja, primeiro, com o nosso relacionamento com Deus reativado, já que quando estamos em pecado, nós estamos, na verdade, em franca rebelião contra Deus. Mas quando em Cristo resolvemos a nossa vida, então sim, nós teremos paz. E a paz real, a paz que só o Senhor pode dar, porque ela começa com essa reconciliação que nós temos com Deus Pai. Reconciliação essa conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Então, os falsos profetas falavam de paz num contexto de juízo, em que Deus estava levando o povo para cativeiro. Isso era simplesmente mentira. Quantos aqui buscam hoje mentiras doces para que estejam trazendo falsas esperanças? E é claro, uma esperança verdadeira, ela é uma bênção, mas uma falsa esperança leva ao desespero, leva ao abandono da fé, leva à apostasia. Então, no estudo de hoje, você está vendo o quão sério é você buscar dar ouvidos a falsos profetas. Veja o que diz agora no versículo 18, né, que nós lá já lemos. Aqui no versículo 18, Jeremias contrasta esses profetas falsos com os verdadeiros. Olha o que ele diz, né? Quem esteve no conselho do Senhor. E aqui temos uma palavra muito interessante no hebraico. É a palavra sod. A palavra sod, em hebraico, indica um círculo íntimo, um conselho divino. Então, sod significa também segredo. Lembra daquela passagem que diz que o segredo do Senhor são para aqueles que o temem? Nós vemos essa passagem no Salmo. Então, a gente percebe aqui que a aliança do Senhor faz com que ele revele para, inclusive, os seus profetas os milagres e também os segredos daquilo que o próprio Deus tenciona a fazer. Essa passagem você vai poder conferir em Amós capítulo 3, versículo 7, quando Deus fala acerca dos seus segredos, da sua aliança, do seu conselho especial que Deus tem com os seus profetas. Muito interessante essa passagem, você pode conferir lá. Vamos continuar aqui o nosso estudo nos versículos 19 e 20. Aqui o profeta Jeremias está dizendo que o juízo do Senhor é apresentado
como uma tempestade violenta, que não se desviará até cumprir o propósito divino. Ou seja, quando Deus começa a dar vazão aos seus juízos, é como essa tempestade, que só vai parar quando de fato ela tiver que terminar, quando já tiver terminado toda, toda a sua carga, né? Despejada aqui na terra, com ventos, com relâmpagos, com a chuva, enfim, a tempestade, ela é totalmente descarregada na terra. Assim também o juízo de Deus só vai terminar quando a ira de Deus tiver sido aplacada. Era o que de fato estava prestes a acontecer aqui com o povo de Judá, nessa situação em que seria levado para cativeiro. Isso enfatiza, então, a seriedade da palavra profética verdadeira, para que o povo tivesse bem orientado e soubesse como lidar na situação de cativeiro, na situação de calamidade, de juízo de Deus. Entende? Ainda hoje é assim. O povo erra quando segue falsos profetas. Ouça a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus falada por um profeta real, verdadeiro, que ele próprio chamou e designou para falar ao seu coração. No versículo 21, o profeta Jeremias fala o seguinte: ele diz que os falsos profetas não foram enviados, mas eles correram para poder falar as falsas profecias, as heresias que ele tinha para falar, né? Todas as mentiras, eles estavam completamente focados nisso. Eles estavam entusiasmados, completamente interessados em enganar o povo, em mentir. Por isso eles corriam rapidamente. E a palavra hebraica que aparece aqui para essa corrida é a palavra roots. Roots é a palavra que fala sobre correr rapidamente. E sim, esses profetas não foram chamados por Deus, não foram enviados por Deus. Então eles corriam apressadamente para falar a mentira que eles queriam falar, porque eles estariam de alguma forma levando vantagem nisso. Aí você lembra do profeta verdadeiro chamado Jonas, quando Deus o chama para pregar a Nínive e ele foge da presença de Deus. Ele correu para fugir do seu ministério, do seu chamado, da sua missão. E Deus, de modo soberano, conduz Jonas, de modo que Jonas não queria ser conduzido através ali daquela experiência dentro do ventre do grande peixe. Jonas, então, é carregado e é levado, mesmo contra a sua vontade, para estar cumprindo a missão que Deus o chamou para exercer, para poder cumprir. Então, você vê aqui que para poder fugir da vontade de Deus, as pessoas correm, mas para entrar no que Deus quer que a pessoa fale, na missão de Deus, as pessoas muitas vezes agem de modo, eh de modo lento, sem a urgência, sem aquele sentimento de que precisa fazer o que Deus mandou fazer, né. Infelizmente, essa é uma realidade triste da nossa experiência espiritual também. Então, os falsos profetas não foram enviados, mas correram rapidamente. Deus não falou com eles, ainda que falassem esse seu nome. Ou seja, eles estavam mentindo para a população e dizendo que foi Deus que mandou falar aquela mentira. Sabe aquela frase célebre, célebre, né, que as pessoas dizem nos meios evangélicos de hoje, que ela diz assim: "Ah, Deus está mandando, eu estou falando"? Pois é, só que nem sempre é Deus que manda falar. Às vezes as pessoas falam do que está no seu próprio coração, algum tipo de pretensão, algum tipo de ganho pessoal, nem que seja apenas ganho social, o ganho de status social, alguma vantagem a pessoa vai ter, seja financeira, emocional, social. Mas Deus, quando chama o profeta, nem sempre essa missão será fácil de se cumprir. Quando o profeta é verdadeiro,
Ele fala o que Deus mandou falar, custe o que custar, e não apenas um mandado cultural, não apenas uma missão cultural ou emocional produzida ali na mente do profeta que lê pouco a palavra de Deus. Então, assim como acontece hoje, na época do profeta Jeremias também, Deus não falou com aqueles falsos profetas. Aí tem que usar-se o nome do Senhor para poder falar as suas mentiras. Aqui o profeta Jeremias denuncia a ilegitimidade desses mensageiros, que eram mensageiros falsos. Versículo 22. Aqui o profeta diz o seguinte: é Deus falando, né, através da palavra profética. Se tivessem estado no conselho do Senhor, teriam feito o povo ouvir as palavras divinas e se desviar do seu mau caminho. Esse é o direcionamento que vale até hoje, né? Falsos profetas não denunciam o pecado. O falso profeta, ele fala o que o coração das pessoas querem ouvir, né? Quer ouvir. O verdadeiro profeta chama ao arrependimento e também à obediência, tá? Então, aprenda de uma vez por toda, meu irmão, minha irmã, aprenda a discernir espiritualmente quem está falando com você. E qual é a voz que você estiver ouvindo? É a voz que vai te afastar de Deus ou é a voz que vai te aproximar da vontade de Deus? Então veja o quanto essa é uma situação muito séria na sua própria vida. Versículos 23 e 24, nós lemos o seguinte, que a onipresença de Deus é, nesses dois versículos, reafirmada. Então Deus diz aqui nesses versículos, sou eu apenas Deus de perto? Deus vê tudo, mesmo os segredos do seu coração. Então aqui Deus é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, ele sabe de tudo, ele faz tudo, ele conhece tudo, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Perceba, Deus está perto, Deus está longe, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ninguém consegue se afastar da presença de Deus. E novamente aqui eu me lembro do profeta Jonas, a história que você conhece bem. Os profetas não podem, portanto, enganá-lo. Esses falsos profetas não podiam enganar a Deus com mentiras religiosas, né? Não podiam fazer isso. Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa escarnecer. Versículos 25 a 27, nesse trecho aqui, o profeta fala, o sendo usado por Deus, né? Deus denunciando, portanto, os sonhos mentirosos que são atribuídos a ele próprio. Esses profetas falsos fazem o povo esquecer o nome do Senhor, como os pais deles também esqueceram por causa do Deus falso Baal. Isso revela sincretismo religioso e também corrupção espiritual. Aliás, na Bíblia, a idolatria é sempre associada à prostituição espiritual, à corrupção religiosa e espiritual. E aqui você vê na tela que existe aqui a palavra sincretismo. Quando a Bíblia fala, especialmente no Antigo Testamento, em idolatria, envolvendo o povo de Israel, não é que eles abandonaram o culto a Deus, a Jeová, e foram ali agora cultuar a Baal. Não, era sincretismo. O sincretismo era uma mistura religiosa. Quando adoravam ao mesmo tempo o Senhor e adoravam ao mesmo tempo Baal, Asherá, Moloque e tantos deuses também do mundo antigo, até mesmo os deuses egípcios lá do cativeiro egípcio. Então você percebe aqui que, na verdade, a Bíblia está denunciando essa corrupção, essa mistura, como se fosse algo totalmente pareado, né? Como se adorar a um Deus falso tivesse o mesmo efeito do que adorar ao único Deus verdadeiro. Então, esse era o grande pecado de Israel. Eles estavam constantemente, conforme o linguajar bíblico,
cocheando entre dois pensamentos, cocheando entre duas adorações. E essa dubiedade, essa falta de exclusividade, estava de fato afastando o povo de Israel do coração do seu Deus, né? Que tudo havia dado para eles também. Então, os pais dos falsos profetas, os pais do povo de Israel, do povo de Judá, no caso aqui, do reino de Judá, que era o remanescente fiel, né? Os pais deles haviam se esquecido do nome de Deus para poderem cultuar a Baal. E alguns deles também estavam fazendo assim. Por isso o cativeiro. Isso revela, então, esse sincretismo religioso, essa mistura religiosa, e isso era abominável ao coração de Deus. Essa experiência de sincretismo religioso é muito comum também aqui no Brasil. Aqui você tem pessoas, por exemplo, que se dizem católicas, que são as católicas de IBGE, né? Que só aparecem nas estatísticas do IBGE. Mas são pessoas que também fazem uma fezinha lá no centro de Umbanda, também tem coração aberto para o secretismo com outras religiões orientais, com seitas também. Então, isso é muito comum aqui no Brasil. E isso também é abominável a Deus. Então, a grande questão aqui é como está o seu coração. Será que o seu coração está fiel a Deus? Ou você também tem se arrastado aí pelo mundo, misturando religiões, misturando adorações, até misturando a adoração ao seu próprio ego, às suas próprias vontades, aos seus desejos? Será que você faz parte dessa geração que não pode nunca ser contrariada, que contrariedade já quer fazer processo, já quer criticar, já quer levar para as redes sociais, produzir cancelamento e fazer o escarcéu? Então, às vezes falta ao nosso coração a humildade de reconhecer quando estamos errados. Então, o secretismo religioso mostra um coração endurecido, um coração que quer ficar distante de Deus. Para você que teme ao Senhor, será que você teme somente ao Senhor mesmo? Será que você está entregue a outros tipos de adoração, adorações falsas, idólatras, inclusive envolvendo o seu próprio ego, os seus próprios pensamentos, suas próprias opiniões e os seus próprios desejos egoístas? Fica para a gente pensar, não é verdade? Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Versículos 28 e 29. Aqui o profeta está sendo usado por Deus para contrastar os sonhos humanos com a palavra de Deus. E a pergunta que aparece aqui é essa: o que tem a palha com o trigo? A palavra de Deus é comparada ao fogo e ao martelo, que eram instrumentos que purificam e julgam também. E por que fala aqui da palha com o trigo, né? Porque a forma do mundo antigo de debulhar o trigo, debulhar é isso, é você pegar o trigo com a foice, você vai no campo de trigo e vai cortando
o trigo na sua própria raiz ali, vai cortando o trigo no seu próprio caule, aliás. E você leva todo aquele trigo, você vai, tirar as espigas do trigo, porque é a espiga que importa, você vai espalhando com a mão, assim, para poder colocar na peneira o trigo, e ali naquela peneira vai, cair o próprio trigo, as espigas do trigo, vai cair palha, vai cair pedaços de folha, às vezes folha seca. Então você vai jogando o trigo para cima, vai mexendo, vai misturando, vai jogando para cima, o que é palha voa e o que é trigo cai novamente na naquela peneira. Então, depois de você peneirar o trigo, você vai então levar para a debulha, que é para você separar a espiga do trigo, né, das suas cascas ali também, para depois ele ser levado para a moenda, e então ser triturado, tá? Então esse é o processo de preparação do trigo para consumo, desde a colheita até o consumo na casa do israelita do mundo antigo, né? De fato era assim que era feito. A questão aqui é o que tem a palha com o trigo, porque a palha sai voando, a palha não tem substância, a palha é falsa. O trigo tem substância, ele é pesado, ele, portanto, cai novamente na rede. É isso que ele fala nessa comparação aqui da palha com o trigo, porque a palha, por ser falsa, ela não tem consistência, ela sai voando, ela vai livre ao vento. E você não se alimenta de palha, você se alimenta do trigo, entendeu? E também há uma comparação aqui, é que a palavra de Deus é comparada ao fogo e ao martelo. O fogo que purifica o ouro, prova, portanto, o metal, se for ouro, se for metal nobre, ele derrete, mas não se consome. Mas se for um metal, qualquer coisa que não seja ouro, vai se consumir com o tempo. E, de fato, o fogo serve para purificar qualquer impureza que exista nesse metal nobre, que é o ouro. E o martelo também, que ele vai quebrando pedras, né? O martelo quebra pedras para poder usar numa obra do mundo antigo, para construir uma casa do mundo antigo. Então, os instrumentos, né, o do fogo representa a purificação, e o martelo, que quebra a pedra, representa o julgamento. A palavra de Deus, portanto, ela é poderosa, eficaz, destruidora do mal, do pecado e também do engano. Tá bom? Você pode ver aqui em Hebreus 4, versículo 12, é um texto que fala claramente sobre a palavra de Deus ser poderosa a ponto de até dividir o que é indivisível, que é o corpo, a alma e o espírito, né? Essa é uma figura de linguagem. Aqui, o autor aos Hebreus não está falando de modo literal. Aqui é apenas uma figura de linguagem, mostrando que a palavra é uma espada tão afiada que ela consegue separar o que é inseparável, o que é indivisível. Tá legal? Muito bem. Vamos tratar agora da teologia do texto, já que nós já compreendemos o texto, a perícope, né, dentro do seu próprio contexto. O texto bíblico, né, da passagem aqui, apresenta a teologia da revelação autêntica. Ou seja, Deus fala e sua palavra é poderosa. E é claro, quando Deus não fala, a palavra do falso profeta não tem poder, ela é palha, tá? Portanto, Deus condena toda forma de falsificação da sua profecia. A verdadeira profecia chama ao arrependimento, confronta o pecado e não se alinha com os desejos populares ou políticos. Também há aqui uma clara doutrina da responsabilidade dos líderes religiosos. Profetas que usam o nome de Deus em vão são são responsabilizados por corromper o povo. Você vai poder conferir lá em Deuteronômio 18, versículo 20.
é a passagem que fala sobre essa verdade, né, da responsabilização que Deus dá aos profetas, especialmente aqueles que falam falsamente, aqueles que são falsos profetas. Portanto, a palavra do Senhor é o critério da verdade profética, como é o texto aqui que o profeta Jeremias está dizendo para a gente, tá legal? Isso é muito sério, é algo muito importante. Temos que levar a sério a nossa responsabilidade como pastores, líderes, pregadores, aqueles que vão falar a palavra de Deus e vão usar dessa palavra de modo profético para abençoar o povo, para guiar o povo. Então é preciso que haja sintonia fina entre o líder, o pastor, o pregador, aquele que vai falar da palavra de Deus, tem que ter sintonia fina com o próprio Deus, para que ele tenha total segurança de que está falando o que Deus mandou falar, e não falando das loucuras do seu próprio coração. Nesse tópico 4 aqui, vamos ter algumas aplicações contemporâneas, que é o que eu já tenho até feito ao longo da nossa aula de hoje. Mas vamos aqui sistematizar essas aplicações agora, né? O texto, portanto, adverte contra o uso indevido do nome de Deus para justificar interesses pessoais ou ideologias próprias. De fato, o pessoal usa tanto o nome de Deus em vão nessas profetadas que andam inventando por aí, que eles profanam o nome de Deus e não santificam o nome de Deus. E Jesus disse na oração do Pai Nosso, uma das primeiras coisas que ele diz na oração é: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Santificar o nome de Deus é você tratar com respeito à própria pessoa de Deus, e não tratar de modo leviano. E o que muita gente faz é citar o nome de Deus de modo leviano. Isso é pecado contra a pessoa do próprio Deus. Além disso, uma outra aplicação contemporânea também é que o texto lembra que a autoridade profética ou pastoral deve estar fundamentada na fidelidade às Escrituras. Então, sim, as Escrituras sagradas são a base da nossa ministração, da nossa pregação, da nossa palavra de direção para a igreja. Sempre precisa haver comprometimento e fundamentação na palavra revelada de Deus, da Bíblia Sagrada. Então, se você é pastor, líder, jamais pregue aquilo que a Bíblia não manda pregar. Jamais fale das experiências da sua vida sem que haja uma base bíblica sólida. A sua base tem que ser a palavra, a minha base tem que ser a palavra de Deus. E qualquer floreio que eu fizer além disso, eu tenho que ter muito cuidado para que eu não esteja atropelando e também levando o nome de Deus em vão na pregação que eu vou estar fazendo. Entendeu? Então veja como isso é algo sério, né? Além disso, uma outra advertência também, aplicação prática, é que o texto nos traz um alerta para os ouvintes, né? Para que estejam discernindo a verdade, confrontando toda a pregação com a palavra revelada. Então, essa é a dimensão de responsabilidade daquele que está recebendo uma falsa profecia. Ele tem que se precaver, ele tem que ter condições, e hoje mais do que nunca, mais do que nos tempos passados, aquele que está recebendo uma palavra profética, entre aspas, tem que ter a responsabilidade de conferir na palavra de Deus aquilo que ele está recebendo de um pregador, de um pastor, de um profeta, de um líder qualquer, na internet, na igreja local, enfim, né? A pessoa tem que ter essa condição de ter uma vida de estudo bíblico tão plena que a pessoa consiga identificar quando alguém está falando alguma coisa errada, né? Então isso é muito importante
Esse é o alerta que essa perícope também traz para cada um de nós. Conclusão, então, do nosso estudo: Jeremias 23, 16 a 29 é uma perícope e é uma crítica severa à falsa profecia e à corrupção espiritual dos líderes religiosos. O texto, portanto, reforça a centralidade da palavra de Deus como critério para qualquer ministério profético. Deus exige fidelidade, verdade e compromisso com a justiça, e não tolera a mentira disfarçada de falsa espiritualidade. A mensagem, então, continua relevante para uma geração que muitas vezes deseja ouvir apenas o que agrada e não o que de fato transforma. Então, eu espero que esse estudo tenha sido uma bênção para você. Se você pretende preparar um sermão sobre esse conteúdo, fique livre para preparar. Eu só peço a você que cite a mim, né, como a base de onde você tirou esse material, de onde você tirou esse estudo. E não se esqueça, você quer esse PDF aqui? É só fazer contato comigo ou então entrar lá no grupo do Telegram chamado Exegese e Exposições Materiais. Eu vou deixar ali o PDF à sua disposição para que você possa ter e usá-lo conforme o desejo do seu coração, tá legal? E ainda para fechar, temos aqui uma bibliografia, alguns livros que eu usei para poder compor esse estudo, e você pode também aproveitar adquirindo qualquer um desses livros aqui, para então ter mais conteúdo e mais conhecimento. Eu espero que tenha sido uma bênção para a sua vida esse material, tá legal? Muito bem, então, já terminando a nossa aula de hoje, eu quero ter a oportunidade de orar pela sua vida, quando estudamos hoje sobre contra os falsos profetas. Então, feche os seus olhos, una a sua fé com a minha e vamos falar com Deus agora. Pai querido, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de ouvir a tua palavra, entender a tua mensagem, e de estarmos, ó Pai, de verdade agora conhecendo a mensagem que o Senhor nos deu acerca desse texto de Jeremias 23. Pedimos a tua bênção, pedimos a coragem do Senhor, pedimos, ó Pai, o teu direcionamento também, especialmente aqueles que são líderes espirituais, que possam ser achados, ó Pai, fiéis a Ti, abençoados e abençoadores de vidas também, para que possam de verdade estar conduzindo o seu rebanho, conduzindo o seu povo com a direção do Senhor, com a segurança daquilo que o Senhor vai revelar. Jamais permita que esse espírito de falsa profecia esteja alcançando o coração da minha vida, né, do meu próprio coração e na vida também de todos nós, que todos os líderes do Senhor possamos ser achados fiéis na tua presença, na tua bênção. Fala ainda conosco, nos abençoe em tudo. Assim nós te pedimos em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Muito bem, espero que você tenha então aproveitado o nosso material, o nosso estudo de hoje. Eu quero me despedir de você com a paz e as bênçãos do Senhor sobre a sua preciosa vida. Shalom.